Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, tá? Vamos para mais um dia, né? Uma palavra do Senhor. O Senhor me manda falar umas palavras assim que eu falo, Senhor, não tem uma palavra mais amena, não? Não. Tem que falar ali o que é verdade, né? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Todo aquele que vem a mim, o Pai, eu jamais lançarei fora, né? Todo aquele que o Pai me mandar, eu jamais lançarei fora. Então, eu quero focar naqueles que Jesus escolheu, tá? Não fomos nós que escolhemos eles, foi Ele que nos escolheu. A gente fala, eu aceitei Jesus, eu acreditei em Jesus. Eu falo assim que eu nunca eu tive, lógico, eu aceitei Jesus, fiz minha confissão de fé, mas eu jamais pensava que minha vida levaria esse foco, esse rumo. Eu jamais isso estava nos meus planos. Mas vamos embora, tá? A palavra de hoje está no Evangelho de João, do capítulo 15, do versículo 18 a 20. Eu escrevi aqui, mas eu acho que eu esqueci de anotar alguma coisa e eu não estou entendendo ali. Bom, vamos lá. João, capítulo 15, versículo 18 ao 25. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra de que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Gente, essa palavra aqui Jesus está ali especificando um versículo meio complicadinho, né? Uns versículos que é do 18 ao 25. O que Jesus está enfatizando aqui? Que aquele que faz a obra dele, né? O mundo persegue, que o mundo persegue cristão. Sabe, basta você levantar o dedinho e falar, eu sou de Jesus, eu estou fazendo... Vem perseguição, tá? Às vezes vem do nada, não precisa nem você procurar não, atrito com os outros. Os outros vêm ali caladinho, sabe? E te pega ali em várias situações, tá? Assim é o mundo. Por que é assim? Porque o mundo odeia Jesus. Se você vê o foco central do mundo, o epicentro ali do mundo, todos os acontecimentos que estão acontecendo hoje no mundo, é para apagar Jesus da história. É simples assim. Ai, estão atacando Israel, ai, estão atacando... Gente, tudo isso é para apagar, eles não querem. Eles não querem os judeus, eles não querem Jesus, eles não querem a história de Jesus no mundo. Sabe? É nítido isso. Isso aí é nítido, apagar Jesus do centro da história, da humanidade. Tá? E é nesse contexto que o anticristo vem. Por quê?
Porque a nossa vida aqui de cristão é difícil, nós somos perseguidos, como sempre foi. Se você pegar as histórias aqui da Bíblia, todos foram perseguidos. Eu não vi um que, assim, pelo contexto, assim, Abraão, que lá no comecinho, que teve uma vida mais ou menos. Mas se você for pegar depois, todos foram perseguidos, profetas, todos que, sabe, no Novo Testamento, os apóstolos, sabe, que disseminaram a palavra do Senhor. Paulo, se você pegar a vida de Paulo ali, Paulo, as cartas dele, teve carta que ele escreveu na prisão. Então o mundo odeia, sim, o cristão. Eu tô falando do cristão genuíno, viu? O cristão verdadeiro, aquele que dissemina a palavra do Senhor, tá? Não tô falando ali do estereótipo ali, por fora. Eu tô falando aquele que tem o coração voltado para Jesus e faz a sua obra, que aqui no comecinho ele fala que ele é a videira e o pai é o agricultor, que todo aquele que está ligado nele, ele poda para que dê mais fruto, tá? Então, nós somos perseguidos sim, tá? Eu vejo aqui em casa, não me relaciono com quase ninguém e aparece do nada, assim, brota, parece que brota do chão, tá? Perseguição, guerra espiritual que a gente enfrenta, tá? Eu nem sei explicar como, como que isso acontece, sabe? Que vem do nada, mas eu sei que eu tenho conforto quando eu vejo isso. Eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo, não porque eu sou santa, não. Porque Jesus falou que aqueles que disseminassem a palavra dele seria odiado como ele foi odiado. E nesse contexto aqui, ele fala que o mundo odeia, né? Odeia ele porque não tem noção do que ele fez ali na cruz. Não tem noção do que ele fez durante o período dele aqui de discipulado, né? Jesus teve 3 anos, né, de ministério terreno aqui. E o povo não tem noção, não tem entendimento dos milagres, de tudo que ele fez aqui, e não tem noção do sacrifício da cruz que ele levou, né? Ele levou nossos pecados, nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, né? Estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, esse versículo está lá em Isaías. Quando Jesus morre na cruz, para levar os nossos pecados, a Bíblia fala que Deus agradou em moê-lo. Gente, isso é muito forte, hein? Que ele até lá tem, né? Meu pai, por que me abandonaste? Jesus não podia olhar para ele ali, porque ali ele se fez maldição por nós. Jesus se encarnou a maldição por nós ali na cruz. Todos os nossos pecados foram ali levado na cruz do Calvário. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar mais. Aquele pecado que nos condenaria ao inferno, não teríamos a eternidade. Jesus carregou ali consigo. Nós somos justificados pela morte de Cristo. Não é que nós somos justos, bonzinho, não. É porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador e que Ele vai nos libertar, Ele vai nos perdoar toda vez que nós pecarmos, que nós cairmos, Ele vai nos levantar e vai nos perdoar. Porque a justificação é isso, não é porque a gente é bonzinho, é justo, lindo, maravilhoso, não é nada disso não, tá? Nós somos justificados através da morte de Jesus, né? Então, tem que lançar nossos pecados em Cristo, porque Ele já levou, né? Tem um versículo, eu não sei aonde, que está agora, que fala assim, todo aquele que está em Cristo não há mais condenação. Não está falando que você não vai mais pecar, está falando que não há mais condenação. Sabe? Então, você
você já está apto para a vida eterna, já está próspero para a vida eterna. Se você morrer, porque, que nem eu falei aqui, é um tempo passageiro, de uma maneira ou outra nós vamos passar aqui. Ou passar pela morte, provavelmente, né? Se não passar pela morte, vai ser pelo arrebatamento. Eu tô falando do cristão, hein? Então, mas nós passaremos pela morte. Mas o que nos consola? Que o Senhor prometeu que aquele que morre em Cristo, ele terá salvação. Sabe? Se você vê a passagem lá do rico e do Lázaro, né? Jesus deixa específico ali na cruz, quando ele estava sendo crucificado lá, tava os dois, né? Um de cada lado, né? Do lado de dois ladrões, né? Fala, né? Que um escarneceu ali, o outro já, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no reino de meu Pai. Ali, na última hora, ali, Jesus salvou o ladrão ali em agonia. Ele salvou o ladrão, né? Então, mas é esse propósito que o mundo não entende, o sacrifício da cruz, sabe? Jesus se fez maldição, ele se fez pecado para morrer por nós, em nosso lugar, porque aquela cruz era nossa. Aquela cruz não era para ele, ele era santo. Ele é santo. Aquela cruz era para nós, era para cada um de nós. Então o mundo jamais vai entender isso. Quem é do mundo jamais vai entender o sacrifício da cruz. Mas enfim, é que eu quero aqui frisar na perseguição. A gente é perseguido, sim. Eu vejo no contexto aí diário aí de pessoas, né? Que não falei, eu não vou criar no mérito quem é cristão genuíno, quem que não é, né? Quem que veste uma roupa, né, de cristão, uma máscara, e quem é que tem o coração voltado genuinamente para Jesus, mas ele sabe. Mas eu vejo algumas pessoas bem perseguidas, sabe? Então você vê na cara assim, fala assim, nossa, esse é cristão mesmo, porque só Jesus na vida dele, né? Sobre as perseguições que ele sofre. É de tudo, viu? A perseguição, até dentro da própria casa da gente, viu? A família vira as costas, nos abandona, nos acusa. Ixi, ó, é difícil. A partir do momento que você fala assim, eu sou de Jesus, eu vou falar a palavra de Jesus, gente, o inferno se levanta contra você. Se levanta. Por quê? Porque você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Sabe, aquilo que estava em trevas, aquilo que estava obscuro, você vai trazer a luz da palavra, a luz de Jesus. São vidas que você está trazendo para a salvação. São vidas que estão ali ocultas por vários aspectos que não deixam ver a verdade da luz da salvação. E esse é o propósito da nossa vida. A caminhada nossa aqui é em pró-salvação. É dois caminhos, é a salvação ou a perdição. Não tem uma terceira via, só existe duas. Ou você vai para o lado de Jesus, ou é como aqui, você está caminhando, vai. Eu não sei se você vai ser escolhido, se é escolhido, ou se tem o livre-arbítrio, ou se não tem. Eu não acredito em livre-arbítrio, já falei isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, tá? De a gente não ter livre-arbítrio, porque Jesus fala, né? Tem vários pontos do Evangelho, da palavra de Deus, das Escrituras, que Jesus fala, né? Que não foi nós que escolhemos, que Ele nos escolheu antes, nós sermos gerados lá no ventre da nossa mãe. Você leu o Salmo 139, eu não sei onde o pessoal acha livre-arbítrio ali naquele salmo, né? Mas enfim, eu acho que não é um assunto não. Mas enfim, eu tô focando aqui na perseguição, naquilo que o cristão sofre. Que o cristão é sofrido, sabe, é dolorido. Alguns têm os propósitos peculiares ali, específicos, sofrem mais ainda.
tá? E hoje em dia eu vejo uma carência muito grande disso na igreja. Nos templos, eu tô falando da igreja templo hoje, eu não tô falando da igreja física nós, não. Eu vejo uma carência muito grande. Ah, o Senhor vai entrar com uma bênção, o Senhor vai entrar com uma... Ele entra, mas, gente, ele falou lá para Josué e acho que o próprio Isaías fala, ser forte e corajoso, que a coisa aqui pega. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Jesus falou, nesse mundo vocês terão aflição. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não vai ser digno, não. E também ele alerta que quando chegar lá o dia lá do juízo, muitos falando, mas Senhor, eu falei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu isso, aquilo. Aparta-te de mim que eu não vos conheço. Porque tem muita gente usando hoje o nome de Deus para falar coisas que não condiz com as escrituras, para falar coisas que tá massageando o ego deles, das pessoas que estão ali ouvindo, sabe? Será que é Deus que está mandando fazer aquilo? Será que é Deus que está mandando ele disseminar aquela palavra de vitória, de bênção? Gente, eu não sei. Eu estou falando assim que eu estou falando aquilo que as escrituras falam. Jesus próprio falou. Eu falei em teu nome, preguei, profetizei. Jesus, aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Tá? E eu deixo, aqui eu falo da perseguição, é duro falar, né? Ó, vocês não aceitam Jesus que tudo vai ficar bem, viu? Gente, vocês se preparam, sabe? Tá? Vocês se preparam porque o caldo engrossa, viu? Bom, eu acho que hoje em dia ninguém tá bem, tá? Nem quem é do outro lado tá bem. Mas aqui eu vou lá pro final, para a igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse, né? Aí, o anjo, né, mostrou para João lá a carta às 7 igrejas, né? A igreja de Laodiceia é o nosso tempo, é os dias atuais, tá? Eu não vou ler ela aqui inteira não, só vou falar que ela é para nossa atualidade, a última igreja lá. E Jesus falando lá, né? Porque eu sei das tuas obras lá, porque vocês não sois nem frio nem quente, eu vou vomitar vocês, tá? Eu vou vomitar, porque Jesus não quer nem o morno, né? Como fala assim, nem frio nem quente, é o morno. É aquele, eu tô com Jesus, mas eu tô aqui quietinha no meu canto, eu não tô fazendo nada de errado, não tô prejudicando ninguém, eu tô ali quietinho. Vigia, vigia, porque às vezes a gente ser morno também, eu não vou dizer pra você sair aí que nem fazendo coisa que é da sua mente, não, mas pelo menos pega um propósito de orar pela vida dos outros, tá? Enfim, aqui eu deixo essa palavra aqui, que se vocês estão sendo perseguidos, se vocês estão sendo odiados, você está no caminho certo, tá? Você está no caminho certo. E eu falei, é só olhar ao redor do mundo, só você sair um pouquinho da Rede Globo, ok? Pega aí um pouquinho dos canais independentes, que vai falar do que acontece na política externa do Brasil, o que acontece no mundo. A coisa tá, como que diz, tá ficando feia, sabe? Tá ficando feia, mas também prediz com as escrituras, né? Nada do que está acontecendo está fora da palavra. Nada do que está acontecendo. Agora, o que eu vejo, assim, o que eu fico indignada é as igrejas, o que elas andam pregando, né? Assim, eu me questiono. Eu me questiono porque, assim, eu não tô indo em igreja nenhuma.
Mas quando eu vou assim, eu vejo umas coisas, eu falo, Senhor, está edificando quem isso? Sabe, quem que está edificando? Será que o Senhor está se alegrando com isso? Sabe, umas doutrinas ali que... Eu não sei se tem base bíblica, eu vou falar a verdade para você, porque esse negócio de doutrina eu não entendo muito não, tá? Então eu fico assim, Senhor, será que está dentro do contexto da tua palavra? Será que a pessoa está disseminando a palavra certa? Sabe, tem vários pontos ali que aí eu acabo não indo. Eu falo, gente, se for para mim ir para reparar, eu não vou. Eu fico ali, eu fico aqui em casa até o Senhor me direcionar para um lugar que Ele quer que eu vá. Porque eu não vou perder meu tempo para ir num lugar que eu não condiz com aquilo que eu vejo nas escrituras. Eu vou citar um exemplo aqui. Outro dia eu fui numa igreja e era dia de ceia. Gente, fazia tanto tempo que eu não tomava ceia. O memorial da ceia é um ato, assim, é simbólico, mas é importante. Jesus falou, eu não voltarei a fazer isso até que esteja lá na eternidade, né? Toda vez que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. O quê? Memória do quê? Do sacrifício dele na cruz. Aí eu não sei se está nos 4 evangelhos, a última ceia de Jesus com os discípulos ali, com os apóstolos, né? Mas a Bíblia fala ali o ritual, né? Jesus tomou o cálice, né? Consagrou, tomou o pão, consagrou e falou, eis o meu sangue, eis a minha carne. Toda vez que vocês... Estou aqui parafraseando, tá? Não é bem assim, não. Toda vez que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Eu sei que no Evangelho de João tá, nos outros eu não vou saber se deve estar. Então, mas aí, Paulo, quando começou as igrejas, lá em 1 Coríntios, tem o memorial da ceia lá, que Paulo já era igreja ali, né? Ele fala lá em 1 Coríntios lá, que é Paulo falando que toda vez que fizerem esse ritual da ceia, que é para examinar-se a si mesmo, se não é para sua própria condenação. Gente, outro dia, que nem eu falei, essa igreja falou de uma maneira, como que ele falou, se você tomar, você vai morrer, sabe? Aí ele falou assim, quem quer tomar a ceia, levanta a mão. Aí, acho que umas 3 ou 4 pessoas levantou a mão, sabe? Aí como eu não era membro da igreja, porque eu não sei, tem igreja que põe tanto empecilho, que eu não sei. Aí eu fui lá e conversei com uma pessoa lá, eu falei, gente, eu queria tanto tomar ceia, faz tanto tempo que eu não tomo a ceia. Ela falou assim, você já aceitou Jesus? Eu falei, faz tempo. Falei, você já é batizada? Faz tempo. Ah, então você pode, você fica lá na hora que passar distribuindo a ceia, eu vou mandar servir a senhora. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá pro meu cantinho, fiquei quietinha. Aí ele falou lá mais um pouco, aí depois ele falou, gente, não deixe de tomar ceia, tome a ceia, né? Peçam perdão pelos pecados de vocês, faz a sua confissão ali de pecado e tomem a ceia. Aí tá, aí na hora que passou distribuindo a ceia, bem na hora que põe, ó, cuidado que é pra condenação de vocês. Gente, é que me subiu, quase falei para ele, filho, pode ou não pode? Porque eu não tô ali para afrontar a igreja, sabe? Mas ele tem que ter coerência ali no discurso dele, ou pode ou não pode. Que nem eu falei, eu fui, assim, discipulada na igreja metodista, também não tô falando que é a certa. O pastor falava assim, gente, Jesus não negou a ceia para ninguém. Jesus não negou, ele sabia que Judas ia trair ele, e ele deu, Judas molhou ali. Quando João pergunta quem que ia trair ele, ele fala, aquele que molhar o pão no meu prato. Jesus deu a ceia para Judas, sabe? Ele não negou para ninguém, agora os outros ficam pondo um obstáculo aqui, porque tem que ser daquela igreja, porque tem que ser batizado, tem que ser... Gente, eu não vou entrar nesse... Eu sei que tem gente que vai prestar conta para Deus, porque tá negando a ceia.
Um dia até na ceia da metodista, a filha do Euclides, ela foi e ela tava com problema ali, né? Com a menina dela, com a filha dela, e na hora da ceia, eles passaram distribuindo, ela comeu, né? Aí todo mundo espera ali a oração, o louvor, tudo, ela comeu. Ela fez, ai, e agora? Eu comi. Eu falei, Adriana, fique em paz. Eu falei, você não cometeu nenhum pecado, você não sabe? Então, sabe, a igreja está impondo mais jugo nas pessoas do que o próprio Satanás. A igreja que está impondo jugo de certos ritos da igreja. Mas não convém a mim discipliná-lo, o Senhor que se arda com as igrejas. Porque eu falo assim que agora a igreja virou birosca, né? Ninguém concorda, vai e abre outra. Então virou como que um ponto ali, uma birosca, né? E eu não sei se é disputa por fiéis, eu não sei, né? O Senhor é quem sabe, né? Eu falo assim, aquele que Deus não permite não vai para frente, não, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer é isso. Nós somos perseguidos sim, tá? Se você tá numa situação difícil, você não fez nada. Você só tá seguindo Jesus. E o mundo odeia a gente sim, tá? Às vezes até a nossa própria casa, não vou dizer odiar, mas às vezes até a nossa própria casa nos persegue. Por nada. Simplesmente assim, do nada. E não precisa nem você ir procurar briga. Ela vem até você, não precisa nem você procurar obstáculo. Ele vem até você, tá ok? Gente, eu deixo essa palavra aqui para vocês, tá? Para uma reflexão, uma exortação. Não pense que se você está dando tudo errado aqui agora, nesse momento, Jesus não ama você, Deus não ama você, porque Ele ama sim, tá? Você só está sendo ali, você tá sendo luz e está incomodando as trevas, tá? Tem gente muito incomodada com a nossa presença, assim, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe o domingo de vocês com muita paz, né? A paz, a alegria, saúde e o resto a gente corre atrás, tá? Beijos, fiquem com Deus.